Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ao segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com os quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, e também ela é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de forma exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu.
mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos sarados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? O Simão, que foi chamado por Jesus de Pedro, pequena pedra, agora nos anuncia a todos nós o que também somos, pedras vivas. Penso que esta verdade pregada aqui nesta carta de Pedro é estrondosa demais, pois promove uma ruptura definitiva com os padrões da religião. Você sabe o que diferencia o Evangelho de todas as religiões do mundo? É claro que o principal ponto é a graça, mas às vezes não entendemos a dimensão e as consequências desta graça. Não percebemos muito bem no que esta graça nos transformou. Ao refletir sobre isso, talvez você possa perceber que esteve ou não imerso na religião a vida inteira, quando a proposta de Jesus sempre foi o Evangelho. Eu particularmente acredito que o maior problema da igreja é que ela, ou seus líderes, permitiram que a colocassem na prateleira da religião, e com isso a grandeza do Evangelho ficou condicionada a pequenos potes de condimentos para a vida. Mas o que Pedro está anunciando neste capítulo mostra a grandeza do Evangelho. A graça não foi manifestada em Jesus simplesmente para nos chamar a uma religião. A graça foi manifestada em Jesus para nos transformar em sacerdotes reais. Sim, a graça manifestada em Jesus nos salvou e nos transformou em pedras vivas de um grande templo onde o Senhor habita. E agora, do menor ao maior, somos todos, como diz Pedro, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Sim, não somos um reino com sacerdotes, somos um reino de sacerdotes. Percebe o que isso significa? Pedro nos coloca a todos em uma mesma condição. Ele diz: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sim, ele está falando com você. Você é um sacerdote santo, uma pedra viva que forma, junto com todas as outras pedras vivas, um templo espiritual. Se entendermos isso, jamais seremos os mesmos, pois andaremos em responsabilidade e maturidade, desfrutando do bom leite espiritual, mas, sobretudo, manifestando a natureza de um sacerdote em todos os ambientes. Pedro mostra que nós, sacerdotes santos, precisamos oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Se entendermos o nosso papel, vamos ver que muitas coisas não mais nos convêm e que, como sacerdotes santos, somos livres em Cristo, mas escravos em Deus, para, pela sua vontade, apresentar a nós mesmos como Cristo ao mundo. Pedro vai detalhando o impacto de termos sido feitos sacerdotes e do compromisso que agora está sobre nós. Ele diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Isso não convém a sacerdotes. Ele ainda diz: amados, eu os advirto,
como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Veja que agora que sabemos que fomos feitos sacerdotes pela graça manifestada em Cristo, precisamos viver de modo condizente com o nosso chamado, com quem somos agora. Mas perceba que a religião escolhe alguns sacerdotes. Eles são os maiorais da congregação, se acham acima dos demais, e dentre todos os males que isso causa, é que em sua arrogância as pedras vivas ficam sempre mortas. E a igreja não descobre seu sacerdócio e também não descobre sua responsabilidade. E tudo isso gera uma cultura de orgulho e vaidade que leva a rebeliões, divisões e corrupções que tanto vemos. Mas percebemos que Pedro vai destrinchar a responsabilidade sacerdotal até o escravo, quem naquela época era o estrato mais inferior de uma sociedade. Ele vai chamar a estes também a responsabilidade sacerdotal, para que, se tornando submissos ao Senhor, pudessem cumprir sua função sacerdotal. Entende que o sacerdócio é manifestado em todos os ambientes em que estamos inseridos, dentro e fora das paredes dos templos? Que responsabilidade, que honra, que graça! Sacerdotes respeitam as autoridades, tratam bem as pessoas e são cidadãos exemplares. Fica a orientação de Pedro, preciosa para estes dias. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Isso também é ser sacerdote. Esse é o seu chamado. A graça nos transformou a todos em sacerdotes. Por isso, portanto, vivamos como tal. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.